Nessa mesma aula, a gente trabalhou um pouco sobre a questão da atividade empresarial, né? E a gente trouxe a atividade, para ela ser considerada uma atividade empresarial, a gente precisa cumprir alguns requisitos mínimos, né? Para que a gente transforme aquela atividade, ela deixa de ser, em outras palavras, uma atividade amadora e passe a se tornar uma atividade de fato empresarial, ou seja, uma atividade que demanda, que traz a noção de empresa. Lembrando lá dos nossos conceitos da primeira aula, que empresa determina, ou seja, significa a atividade que aquele empresário exerce, tá? Então, a gente primeiro tem os excludentes dessa atividade empresarial. E a gente exclui da atividade empresarial os profissionais intelectuais de natureza científica, literária ou artística, exceto se o exercício dessa atividade intelectual passe a ter elementos empresariais, que a gente vai entender mais à frente, tá? Mas os trabalhos de natureza científica e intelectual, então, por exemplo, um advogado, um médico, um arquiteto, um engenheiro, que precisam trabalhar com essa questão intelectual dentro do seu ramo, eles não estão enquadrados aqui na atividade empresarial, porque a atividade empresarial meio que afasta, de certa forma, esse caráter pessoal da atividade que a pessoa contrata. Então, de forma bem sucinta, bem simples, para se caracterizar uma atividade pessoal e uma atividade empresarial, a gente vai verificar a importância de ser aquela pessoa que está me prestando o serviço. Se aquela pessoa que eu contratei é quem eu quero que me preste aquele serviço específico, eu estou diante de uma atividade pessoal, de uma atividade exercida por um profissional intelectual, por exemplo. Eu contratei aquela sociedade de arquitetos porque eu vi o trabalho deles e eu gostei do trabalho deles e eu quero que eles façam aquele trabalho. Então eu não poderia contratar qualquer escritório de arquitetura, eu quero aquele escritório de arquitetura. Então é uma atividade mais pessoal do que empresarial. Agora não, eu saí de casa para comprar uma caneca. Se eu sair de casa para comprar uma caneca, não importa onde eu vou comprar esta caneca, né? Se eu achar essa caneca nas Casas Bahia, se eu achar essa caneca na Amazon, se eu achar essa caneca na Ricardo Eletro, se eu achar essa caneca em qualquer lugar, ela vai ser algo que eu precise e independa de onde eu vá comprar. Só preciso ter aquele produto disponível a mim. Isso, de certa forma, se caracteriza a atividade empresarial. Mas a atividade empresarial, especificamente, necessita de alguns critérios específicos. Ela precisa demandar uma atividade, ela precisa ter uma economicidade, ela precisa de organização, ela precisa de finalidade e ela precisa ser, na realidade, destinada ao mercado. Isso quer dizer basicamente o quê? Ela demanda uma atividade, ou seja, um conjunto de atos destinados a uma finalidade comum, que organiza os fatores de produção. Ela precisa ter uma economicidade, ou seja, ela deve ser capaz de criar novas riquezas, utilidades específicas para um determinado produto ou serviço, e ela pode ser tanto na transformação de matéria-prima quanto na circulação de bens, contudo deve aumentar o valor deles.
Então, eu vou pegar, por exemplo, eu vou minerar um produto X e vou transformar aquela mineração em uma barra para poder vender. A atividade de eu tirar aquilo da natureza, fazer algum processo químico ali, transformar ela num outro produto ou num produto que possa ser comercializado de forma mais concreta, acrescendo um valor à retirada dele e dessa industrialização para venda, eu vou ter uma economicidade. Da mesma forma, a circulação de bens. Se eu compro a caneca nas Casas Bahia, as Casas Bahia, elas têm economicidade porque elas compram esse produto de um terceiro que que fabrica esse produto, ela vai comprar isso e vai acrescentar um valor para venda a terceiros, tá? Eu preciso de uma organização, ou seja, meios coordenados para poder fornecer aquele serviço ou aquele produto. Eu preciso de uma finalidade e eu preciso ser dirigida ou destinada ao mercado. Não pode ser, por exemplo, para uso pessoal. Não se eu faço algo, se eu tenho uma atividade que é para uso meu próprio, eu não tenho uma destinação ao mercado. Então, eu não posso ser considerado, isso não pode ser considerado uma atividade empresarial, tá? E ela deve satisfazer necessidades alheias, né? Eu não posso produzir para mim mesmo, eu tenho que produzir para vender aos outros. Então, isso define a atividade empresarial.